YouTube! Eu tô fora do centro do frame. É cadeira de balanço, eu usava ela originalmente muito tempo atrás, agora eu voltei pra ela, então eu vou ficar balançando durante o vídeo, tá? Vocês viram o título, vocês sabem o que é esse vídeo, não tem spoiler aqui, tá? Sem spoiler nenhum. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Geralmente eu falaria, é a continuação de Doutor Estranho, mas não é, né? Imagina daqui a tipo 80 anos, ou sei lá, quando estudantes de cinema forem estudar os blockbusters dessa época e aí decidirem, bom, tem esse aqui que foi bem popular, né? O nome é Doutor Estranho. Vamos assistir o primeiro depois o segundo? Eu queria ver a reação dessa galera. Mas enfim, Doutor Estranho 2 ou Doutor Estranho Multiverso da Loucura é o próximo filme do MCU, do universo cinematográfico da Marvel, continuando a história do Doutor Estranho e também a história da Wanda, da Feiticeira Escarlate. O que significa que sim, desde já, você tem que assistir WandaVision pra qualquer coisa aqui fazer o mínimo de sentido. Tem gente que enche o saco e fala, você tem que ver o What If, você tem que ver o Loki também. Você não tem que ver o What If nem Loki pra entender essa porra. O What If realmente não tem nada aqui. E Loki é tipo... é pra lidar com a questão do multiverso, só que Loki cria uma situação do multiverso e aí resolve essa situação do multiverso. Então você não precisa saber nem que Loki existe pra que esse filme faça sentido. É só você aceitar que tem um multiverso na Marvel, ponto final. A história desse filme envolve o Doutor Estranho encontrando essa garota chamada América Chaves, que tem a habilidade de pular entre universos. Mas alguém está atrás do poder da América Chaves. Então temos uma aventura multiversal de Doutor Estranho e América Chaves. E a Wanda tá envolvida de alguma maneira. Esse é um filme que é muito difícil de falar o plot sem dar spoiler, mas em geral é isso, é o que dá pra trazer à tona do filme, né? Beleza. Vamos começar com uma parte mais fácil de falar sobre, que no caso é o aspecto visual, que é meio irônico de pensar, né? Eu fui muito fã do Scott Derrickson como diretor de Doutor Estranho 1. Na verdade, Doutor Estranho 1 é tipo um dos melhores filmes da Marvel pra mim. Falando nisso, a minha cadeira vai ficar fazendo barulho, tá bom? Só pra avisar. Não sei se dá pra vocês ouvirem, mas... enfim. Doutor Estranho 1 é muito bom em muitos aspectos diferentes. E eu achei que a direção do Scott Derrickson foi ótima. Ele dirigiu também A Entidade, um ótimo filme de terror que eu gosto muito. E ele trouxe um pouco desse aspecto horripilante, esse aspecto de terror, em particular para as cenas mais viajadas. A primeira vez que o Doutor Estranho experiencia magia. É uma loucura de trippy aquela cena, mas tá ótima, ela é ótima. E ele, em geral, manda muito bem também nos aspectos visuais, levando mais para a ideia do viajado. Já que a gente lida muito com a dimensão dos espelhos naquele filme, tem muita cena muito louca naquele filme. Esse filme tem algumas cenas loucas, também de psicodélica, de quebrar a realidade e tudo mais, só que bem menos impactante, bem menos interessante visualmente. O aspecto CG do filme é muito melhor no primeiro filme. O aspecto CG inventivo, no caso. Entretanto, esse filme, no caso, não foi dirigido por Scott Derrickson, foi dirigido pelo Sam Raimi. Esse é o filme mais bem dirigido do MCU inteiro. A quantidade de coisas que ele consegue fazer com a câmera, os planos extremamente interessantes, os cortes interessantes, as transições. É tipo, deram uma câmera na mão do Sam Raimi e ele falou, não, sim, eu vou fazer um filme. Tipo, inovador, não? Os filmes da Marvel, em geral, parecem muito de fábrica, que em grande parte é o que eles são. Então você não vê muito a visão dos diretores neles. Parece que a fase 4 queria muito apostar nisso. Eu decidi parar pra ver os outros filmes da fase 4 agora, os que eu deixei pra lá. E eu tô sentindo realmente que, nossa, agora parece realmente que cada filme tem a sua visão. Cada filme é um bagulho próprio. Interessante, tô feliz com isso. E esse foi o que melhor teve uma visão mais concreta, e o aspecto visual dele é absurdo de bom. Vocês já devem ouvir falar nisso a esse ponto. Mas Sam Raimi, diretor de vários filmes de terror muito bons, como por exemplo Evil Dead, um dos meus favoritos, Evil Dead 2 em particular, fez muitas sequências de terror aqui. Eu queria que elas fossem um pouquinho mais longas, mas elas foram incríveis pelo que elas se proporam a fazer. Ele não tem medo de ser macabro nesse filme, isso é muito legal. E ao mesmo tempo ele também não tem medo de ter gore. Esse deve ser o filme mais violento da Marvel. Eu fiquei chocado, mas foi um choque positivo no caso. Dá pra ver que é um estilo bem diferente de filme, não na fórmula do roteiro, mas no aspecto visual realmente. Tem uma cena em particular com a Elizabeth Olsen que você tem que completamente esquecer que esse roteiro tem que fazer algum tipo de sentido. Só que é uma cena num corredor que ela é tão maravilhosamente boa e maravilhosamente bem feita para um aspecto de terror. Parece que ele parou de fazer o filme e decidiu, deixa eu gravar Evil Dead 4, sei lá. Como um fã de terror, fã dos filmes de terror do Raimi, e
formado em cinema, eu tô muito feliz com essa decisão. É quase como um tiro no pé, porque agora eu acho inaceitável a Marvel voltar pro estilo antigo de filmes, de ser totalmente fabricado e totalmente sem visão autoral. Não, agora você tem que botar a visão autoral nos seus filmes, Marvel. Não vou mais passar pano, não. Já passei muito pano durante, tipo, uns 15 anos. Agora eu não vou passar mais pano, não. 15 anos? Quanto tempo tem MCU? Enfim. A trilha sonora também é boa. Eu me lembro de gostar da trilha sonora. Mas, ok, beleza. As atuações estão ótimas. Mas isso já era meio que de se esperar, certo? Benedict Cumberbatch como o Doutor Estranho. Ele já tá nesse personagem há um bom tempo. Ele tá ótimo nisso. Elizabeth Olsen, ela tem muito pra fazer nesse filme. E eu acho que ela manda bem. Eu queria que ela mandasse melhor. Eu acho que ela mandou melhor em WandaVision, na verdade, mas enfim. Ela tem um aspecto emocional muito forte nesse filme. Eu acho que ela entrega. Queria que ela entregasse um pouquinho mais. Mas dane, seja como for, os dois mandaram bem. Assim como o Benedict Wong fazendo Wong. Eu adoro isso. E a garota fazendo a América Chaves. Não só eu tô chocado que a América Chaves tá no MCU a esse ponto, só que ela mandou bem. Ok, pode vir, Jovem Vingadores. Tô feliz. Agora o roteiro. Vamos lá. Eu não vou dar spoiler de nada, como eu falei. Esse é um filme que é muito legal de você ver sem saber de nada e falando nisso, tirando completamente o seu hype desse filme. Se você quer tipo, eu quero 300 mil referências a 300 mil coisas e eu quero tipo um puta crossover com tudo que já existiu na história do multiverso, você não vai ter isso. Esse filme tenta contar a história do Doutor Estranho e da Wanda. E também iniciar a história da América Chaves. É isso. É um filme mais focado... Não focado nos personagens, porque esse foi o primeiro Doutor Estranho. Só que é um filme mais feito pra desenvolver eles, pra progredir essa história deles. E é basicamente isso. E do que se propõe nisso, faz um ótimo trabalho. Eu achei o aspecto emocional do filme, o core emocional do filme, bem bom. A lição que os personagens têm que aprender, cada um deles, é boa e progride muito bem a história deles. Algumas das metáforas do primeiro filme, em particular do relógio quebrado, são trazidas de volta pra cá, mas ressignificadas, com novas ideias. E foi bom. Foi uma boa história sendo contada de uma forma boa. O enredo principal, a história do que estão seguindo de início até o fim, ela é boa também. Ela funciona muito bem. O argumento do filme é bom. Argumento é basicamente a ideia de, tipo, você resumir o roteiro do filme num texto. Você escreve o texto tipo, a história do filme é isso, 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 isso. Toma, eu vou pegar esse argumento, ver e falar, nossa, esse argumento é bom pra caralho, na verdade. O problema do filme é quando a gente entra nos detalhes mais específicos do roteiro. O que esse filme quer, mais do que qualquer outra coisa, é mostrar momentos grandes. Não só o roteiro quer mostrar isso, como o próprio Sam Raimi quer mostrar isso. Só que pra mostrar esses momentos grandes, eles sacrificam lógica, mas eles sacrificam lógica de uma forma muito forte. Se você parar e pensar, praticamente todas as cenas do filme são estragadas, porque elas não fazem um sentido lógico, elas estão acontecendo porque é legal que elas aconteçam, ponto final. O filme tá lá em muitos momentos pra ser um espetáculo visual, pra progredir a história do universo Marvel e pra progredir a história desses personagens. Mas se você quer uma linha lógica conectando essas três coisas, você não vai ter isso, cara. E junto disso, eu achei o ritmo do filme um pouco fraco, pelo menos se você comparar com o primeiro filme em particular. Porque o primeiro filme foi o treino do Doutor Estranho, e o filme se move tão bem do momento que ele entra em Camartage? Eu não lembro. Do momento que ele começa a treinar até o final, o filme não para, e mesmo nesse início que você só tá vendo ele aprendendo, você tá vendo a mudança dele e tudo mais, tá vendo o tempo passar e ele melhorando, e mesmo quando mostram esse treino em montagens ou qualquer coisa do tipo, o filme tá ótimo, tá indo bem, tá se movendo muito bem e tal. E aí quando realmente começa a ação, quando o Doutor Estranho pega a pedra e ele começa a girar e faz a maçã voltar e tal, até o final, são tipo 40, 50 minutos de set piece, depois set piece, depois set piece. Parece uma recompensa pelo filme inteiro. Você tá interessado vendo esse mago evoluindo e agora você tem que ver ele em ação, ainda não pronto pra isso, mas improvisando, pra tentar resolver o problema. Esse filme fica pulando de uma coisa pra outra, constantemente. Tem essa história aqui, e aí essa história aqui, e essas histórias vão se construindo meio que juntas, mas os momentos de construção são momentos de construção para as cenas grandes, para os grandes momentos emocionais do filme e para os grandes set pieces, para os grandes eventos da história e da ação e tudo mais. E fica um pouco chato, na verdade, porque você só tá esperando coisas acontecerem. Parece que o filme
não encontrou uma maneira de ser tão dinâmico quanto o primeiro. Então o filme chega num ápice, ele para e você tem que só assistir um pouquinho pra depois ele chegar no ápice e parar e chegar no... e você tem que assistir mais um pouquinho. Além de que eu acho que ele é muito estufado, ele é muito cheio, tem muita coisa nesse filme, ao mesmo tempo que ele quer contar uma história simples. É uma história meio pessoal, uma história bem pessoal que tá contando, mas tá lidando com o multiverso, então tá lidando com muitas coisas, então o filme tem que parar em muitas situações, que de novo, são situações legais, porque são feitas pra ser legais, mas olhando num roteiro eu fico tipo... tem muita coisa aqui. Eu cortava grande parte desse filme, ou adicionava mais e fazia tipo um filme de 3 horas. Mas eu preferia cortar algumas partes desse filme e deixar ele um pouco mais simples. E outra coisa, isso é uma reclamação meio pequena, e é importante de falar agora que os filmes da Marvel estão... né, chegando nessa fase de... eles existem há 15 anos e tem tipo uns 80 filmes. A lore tá começando a ficar muito bagunça. Eu acho que no MCU já tá começando a ficar meio bagunça, que tem muita coisa aqui. Daqui a pouco vai ficar que nem um quadrinho, que é uma bagunça completa, mas eu gosto. Nesse filme, como é que magia funciona? No sentido de qual que é a diferença das magias? Porque eu senti que magia... no universo Marvel, a esse ponto, parece ser o que cacetes os diretores quiserem que seja. Magia é o que o roteiro precisa que magia seja naquele momento. A Wanda faz uns bagulho muito louco nesse filme e depois ela não faz mais. Ela faz uns bagulho muito meu Deus do céu pra depois só voar e ficar atacando bolinha vermelha, que não tem muita diferença da feitiçaria dos magos, né? Ao mesmo tempo, o filme claramente diz que tem uma diferença, que a magia da Wanda é bruxaria, e a magia do Doutor Estranho é magia, feitiçaria. Fora o fato de que o Doutor Estranho é tipo umas luzinhas amarelas com faíscas e a Wanda é uma fumaça vermelha, não tem diferença. E aí começa a ter... porque a Wanda começa a fazer umas coisas meio loucas, mas não tem uma lógica. Eu não sei quais são os poderes desses personagens. Isso é um problema que eu tô tendo agora, e eu queria que a Marvel... fosse um pouco mais a fundo em explicar qual que é a diferença dessas coisas. Eu tô vendo também Eternos, eu assisti até metade agora, e eu também estou me perguntando, tipo, isso é magia? O universo Marvel tá ficando confuso. Mas enfim, minha opinião final do filme é, ele é bom. Eu gostei do filme, achei o filme bom. A questão é só que se você pensar um pouco no roteiro, o roteiro se destrói. Além de ser muito estufado, como eu mencionei. Porém, não quer dizer que eu não gostei, não quer dizer que eu não me diverti, não quer dizer que esse filme não meio que mudou o MCU, a forma que eu olho pro MCU, pelo menos. Como eu falei, eu preciso que filmes do MCU agora sejam visualmente interessantes. Ou o CM, whatever. As cenas que não envolvem ação e CG intenso e tudo mais, não importa. Direção. Dirija esse filme bem. É isso, esse filme provavelmente vai quebrar o MCU pra mim. A não ser que a Marvel seja muito legal. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, se inscreve no meu canal se você não fez isso ainda. Se você tiver como, me apoia financeiramente no Apoia-se ou no Seja Membro do YouTube, por favor. Até a próxima e até!